aqui mais uma vez, iniciando uma roda de conversa pelo projeto Estilo de Vida é Consciência, produzido pelo Grupo de Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde da Universidade de Pernambuco. E eu sou Williams Matters. Eu sou Alexandre. E trazemos hoje para a nossa roda de conversa o conhecido Lula Holanda. Certamente, muitos que estão nos ouvindo, certamente já ouviram falar nesse nome. E Lula é o fundador da Acorja, uma das entidades mais antigas que congrega corredores de rua aqui de Recife. E a conversa de hoje já está dito, é sobre corrida. Traremos aqui elementos para uma discussão, para uma reflexão e, evidentemente, enaltecendo esse movimento que hoje tem gerado benefícios enormes à população. Contudo, sempre é necessário observar que é preciso cuidados. E são desses cuidados que falaremos também. Bom dia, Lula, tudo bem? Bom dia para vocês, para as pessoas que estão nos assistindo. Um prazer imenso estar com vocês exatamente na UPE, né? A faculdade que eu tenho o maior carinho, onde a mesma recepciona todos os dias o meu filho, o Anderson. Quero até mandar um abraço para o Anderson. Fico muito feliz por ter recebido esse convite e falar daquilo que eu gosto, que é a corrida. Perfeito. Lula, então conta pra gente como você começou a correr. Coisa boa, viu? Uma pergunta aberta, né? Dá pra gente falar mais de uma hora aqui, viu, chefe? Mas diga aí, o que te motivou? Foi uma situação na vida? Em que momento da vida você achou que... A corrida, ela entrou na minha vida, eu com 50 anos. Lembro como hoje, em 2004. Você pode dizer sua idade hoje, só para referência? Puxa, vou descobrir minha idade. 71 anos. Então, são 2 décadas. 71 anos. Eu fui picado pelo vírus da corrida com 50 anos. E o que me motivou a entrar no mundo da corrida foi exatamente quando eu fui convidado, né? Porque eu era diretor de uma empresa aqui em Pernambuco. E em 2004, lembro como hoje, em março de 2004, eu fui convidado para ser desligado. Você não sabe como isso marca um profissional, né? Que eu era focado na empresa. Eu sou graduado em Ciências Contábeis e estava na empresa por 25 anos. Era diretor e fui convidado para ser desligado. Isso aí mexeu muito com a minha vida. Mexeu muito. Eu entrei num momento de depressão, não foi fácil. Graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa, quero mandar um abraço para a Tânia. E ela não me deixou cair, sempre me motivando. Minha esposa é psicóloga e fez aquele trabalho bem próximo de mim. E como eu morava e moro ainda no Parque da Jaqueira, eu ia para a Jaqueira para brincar com meus filhos. Levava um tapetão, botava lá para brincar com eles, que eu tenho 4 filhos, né? O Anderson, a Amanda, a Thaís e a Heloísa. Ia brincar. Mas em 2004, eu fui levado para o Parque da Jaqueira por uma necessidade de saúde. Eu fui caminhar, e nesse caminhar, nesse trotar, aí surgiu a corrida na minha vida. Então foi espontâneo? Foi espontâneo. Foi espontâneo a necessidade, né? Eu posso até dizer de saúde. Saúde mesmo. Perfeito. E Lula, daí você começou a correr sozinho, começou a fazer isso, não é? Para uma espécie de uma terapia, né? De saúde mental, mais do que uma necessidade física, mas você falou que estava vivendo esse momento de depressão, começou a correr sozinho. E aí, como foi juntando a galera? Como as pessoas foram juntando? Você pode contar também como nasceu, né? A Acorja, o que significa a Acorja? Opa! Gente, do caminhar começou o trote. O Parque da Jaqueira, creio que muitos conhecem, né? Que está nos assistindo. É um parque que tem uma pista de Cooper praticamente de 1 quilômetro. E eu dava aquela caminhada, e para mim a caminhada, quando eu fechava uma volta ou 2 voltas, eu já estava, né, muito bem comigo mesmo.
Só que naquela época tinha a academia da cidade. Me veio à memória isso agora. E eu tinha um professor lá, o professor Márcio. Eu não sei se era ligado ao PE, mas era a prefeitura. E ele começava a abordar, não só a mim, mas a abordar as pessoas que caminhavam para fazer o teste, né? Para viabilizar a corrida na vida da pessoa. E eu fui agraciado por Márcio, que fez o teste e disse: "Rapaz, você tem tudo para você caminhar, para você correr". E foi aí que foi crescendo, né? E foi tomando sentido a minha vida, caminhando. Eu era um pouco isolado, porque eu não conhecia os corredores naquele momento. Mas Márcio me inseriu, criou até um crachá, que você caminhava com o crachá. No final, ele ia lá dar o visto e dizia quanto km você correu naquele dia. Ia e tinha registrando o seu registrando progresso, tudo. no Foi. caso. Isso aí foi me motivando. E com o passar do tempo, normalmente você é convidado. As pessoas que você para para aquecer e tal. Aí eu lembro que naquele momento, no local, na entrada do Parque da Jaqueira mesmo, tem um local para você aquecer, fazer aquecimento. Isso. Na entrada mesmo da Jaqueira. E foi ali que eu comecei a conhecer as pessoas, né? E foram muitos. Eu lembro que na época estava Jorge, estava Álvaro, que hoje ele tem, inclusive, uma influência muito grande na corrida, o Álvaro. O Saulo também, que hoje eu encontrei com ele por acaso. Então, essas pessoas começaram a me motivar e me convidou para sair para um treino na rua. E eu resistia. Olha, eu resistia. Aí, então, um dia, eu fui correr na rua com esse grupo e gostei. E a coisa aconteceu naturalmente, tá? Sem forçar. E quanto à Coja, conforme o Alexandre perguntou, foi naquele momento ali com aquele grupo, que eu já saí da pista da caminhada, já comecei a sair para a rua, e a gente tinha a intenção de criar um grupo. Aí surgiu exatamente a Coja, né? E até comentamos antes a respeito do nome, né? Corja, por que Corja? Corredores da Jaqueira. Com relação ao nome da Corja, Bando de Malfeitores, aí um amigo nosso disse: "Lula, bota um ar, porque você torna ele Palatável, né? O ar porque negando, a gente, né? se você for fazer uma analogia, adimplente e inadimplente. O inadimplente deve, o adimplente não deve. Então, quando nós colocamos um A antes da Corja, É um tornou prefixo de ele negação, né? sem ser bando de malfeitores. Então foi aí que Negando surgiu. negando o grupo de malfeitores. Não eram benfeitores, corredores benfeitores. Então foi aí que surgiu o nome da Corja. Isso foi no ano de 2005, fevereiro de 2005, que surgiu esse bate-papo. E eu tive a iniciativa, daquele momento, de criar o logo para a Corja. E, na época, eu tinha saído do banco, já estava com uma empresa que eu me tornei correspondente bancário, e foi uma maneira de até viabilizar, através da minha empresa e de alguns amigos que estavam ali com essa intenção. A gente criou a logo e criou umas camisas. Na época, a gente não vendia. Sim. Eu lembro que a gente dava para alguns amigos. A gente criou um fundo, mandou fazer a camisa e começou a fazer. Já era o início do 2005 já. 2005. 2005. 2004 eu comecei a caminhada, né? 2005, fevereiro de 2005, Já estava correndo, já tinha a Coja e eram quantas pessoas? Rapaz, a gente mensurar tinha mais de 50 pessoas Já? na época. Em Tinha, 2005 porque já. a gente juntou com pessoas que estavam ali na Jaqueira, que caminhavam, a gente começava a convidar as pessoas, dava a camisa, entendeu? E a gente tinha, assim, a gente criava a nossa agenda, Sim. né? Da semana, os percursos que nós fazíamos. Normalmente a gente corria, e hoje continua a mesma coisa, era terça, quinta e sábado. Mas só a gente criou mais um, que é o domingo. Então, terça, quinta, sábado e domingo eram os dias que nós nos reunimos. Então, vocês eram 50 pessoas lá em 2005. Hoje, você tem ideia de quantas pessoas Olha, no integram o grupo?
num grupo do Zap tem 300 e poucas pessoas. A gente não reúne essas pessoas para correr, né? Hoje a gente tem as agendas prontas. Dia de sábado é o dia que se coloca mais pessoas para correr, tá certo? Que a gente chama de longão, entendeu? Sim. Normalmente, Quantos quilômetros? o longão, ele vai até 25 quilômetros, tem 30 quilômetros. Você depende muito do corredor, da proposta dele, para que ele está treinando. Se ele vai fazer uma maratona, ele tem, evidentemente, os seus personal trainers, que para a planilha, né, de cada um, para atingir os seus objetivos. O nosso grupo é um grupo que a gente não trabalha com planilha. Deixa o corredor livre. Não, eu vou para o longão, por exemplo, o longão da próxima semana, do sábado, amanhã, por incrível que pareça. Amanhã a gente vai sair da Jaqueira e vai até o JCPM. Sim. Vai o JCPM e volta pelo corredor dos corredores, Sim. como nós instituímos o nome, que é o corredor do espaço lazer. Isso. Certo? Foi instituído recentemente pela Prefeitura do Recife. Foi pela né? Prefeitura do Recife, bem 2024, né? Sábado, das 4 da manhã, não é isso? Até as 4 horas 7h30. da manhã é a hora que normalmente a gente acorda. Tá? A gente se encontra de 5 horas da manhã no Parque da Jaqueira. E daí 5h10, 5h20. Dia de sábado, inclusive, a gente larga de 5h30. Sim. Na terça e quinta, de 5h10. Isso o nosso grupo. Sim. Porque como tem várias assessorias, vários grupos, então cada um determina o horário da largada. Do encontro, não. O encontro começa a partir de 4 horas da manhã, o parque já está aberto. Ô Lula, você falou que me pareceu que a organização da Acorde, pelo menos no início, era uma coisa assim espontânea, as pessoas iam sendo convidadas, iam aderindo e não havia assim um compromisso, nenhuma obrigatoriedade de pagamento ou de inscrição. Ainda é assim? Continua assim, não tem essa questão, tanto que você não formaliza Inscrição. quando o corredor chega, entendeu? Sei. Ele chega e é abraçado pelo Lula, pelos membros, né? Mas não existe essa questão de definir quanto ele vai pagar. Lula, diz o seguinte, quem não corre ou quem já corre quer participar da COD tem que fazer o quê? É só chegar. Só chegar Falar na com o Jaqueira. Lula ou um outro amigo que faz parte do grupo. Né? O que a gente pede é que realmente ele venha conhecer o grupo, se apresentar para que todos os outros conheçam, entendeu? Eu, por exemplo, chega uma pessoa para correr pela primeira vez, aí já quer entrar num grupo de Zap, aí ele tem que conhecer as pessoas para que a gente possa falar com ele e as pessoas conhecerem, Sim. entendeu? Não é obrigatório que eu pegue nome, que tenha um custo. Hoje, quando alguém pergunta para mim o que precisa fazer para correr na Coja, eu tenho um texto já pronto, passo para a pessoa. E lá de estatuto, não é? Um estatuto. É um estatuto, mas não é... Nada porque, formal, na verdade, né? não tem, a gente não tem uma formalidade. Perfeito, tá certo? perfeito. É um grupo de amigos que gosta de correr. Perfeito. Entendeu? Muito bom isso. É um grupo de amigos que gosta de correr. E com relação a valor, aí fica a critério de cada um. A gente estipula, por exemplo, hoje, quando eu mando esse texto, Alexandre, que você perguntou, aí propõe que ele dê uma contribuição de R$50. Tá certo? Mas hoje não existe essa obrigação na Coja de você pagar. Claro. Tá certo? Mas, evidentemente, que tem os custos. Eu sou exclusivo, vivo para a Coja. Eu, por exemplo, eu faço a agenda da Coja todo dia, eu vou com o meu carro, eu levo a água, mas isso é por amor à corrida. Perfeito. Porque a corrida, ela me salvou e eu quero levar para as pessoas A mesma oportunidade. a mesma oportunidade de correr. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Agora, veja, recentemente nós estamos vendo um verdadeiro, eu diria, revival da corrida de rua, né? Já foi, em uma época, um modismo também muito intenso. Não tanto quanto hoje, mas na década de 70, logo após o lançamento do
do icônico e emblemático livro Aerobics, do Dr. Kenneth Cooper, né? Que certamente foi a partir da leitura desse livro que muita gente começou a pensar em correr. Foi meu caso, particularmente, em 1969. William, só um detalhe. Antigamente a gente não corria, né? Fazia Cooper. Fazia Cooper. E sabe que é uma coisa engraçada? Quando o Dr. Cooper esteve aqui nos anos 80, num evento, ele achou assim, muito interessante, e ele nunca imaginou que o nome dele era dado a um hábito, né, uma prática de exercício. Sim. Só no Brasil ele soube dessa história. As pessoas falam, eu vou fazer Cooper. Vou sair para fazer meu Cooper. Né? Já fiz meu Cooper hoje. Né? Quando a gente fala treinar, né? Correr, treinar. Ainda hoje se usa isso, Lula, ou é coisa muito antiga? Não, hoje eu digo, eu vou fazer minha corridinha. Hoje, de algum tempo para cá, até a pessoa me pergunta, me para e pergunta o que é isso. Eu vou fazer meu CTD. CTD, tá vendo? As coisas se modernizam. O que é o seu CTD? Explica aí pra gente. Pronto, agora eu vou explicar para vocês. Correndo todo dia. Porque eu estou com uma prática atualmente, independente do grupo, o grupo se reúne, que isso aí está interessante falar para vocês, terça, quinta, sábado e domingo. O grupo da Coja, tá certo? São os dias de CTD. Os dias de CTD são os 4 dias. Agora, o Lula, ele tem segunda, quarta e sexta que corre só. Né? Então, 7 dias da semana. Os 7 dias CTD da semana. É correr 7 dias por semana. Hoje eu consegui fazer o meu CTD 1.372. Rumo a 1.460, que são 4 anos, que é o meu objetivo. Você tem um projeto, me parece, bem ambicioso, de somar distâncias relativas a voltas à Terra. Né? Muito. Você pode falar desse projeto? Muito bem quantas frisado. Voltas já deu? Quantas voltas na Terra você já deu? Gente, a gente tem que... Nós somos movidos, né? Eu digo isso para o pessoal, a metas, a objetivo. E você não pode ficar aleatoriamente. Eu gosto muito de número. Aí é contador, né? Contador. Coincidentemente, eu fiz ciências contábeis. Mas a questão dos números que você me perguntou, eu botei na cabeça, né? Nós só somos sabedores que uma volta no planeta Terra tem 40 mil quilômetros. Sim. Né? E eu botei na cabeça de fazer, em 10 anos, 40 mil quilômetros. Dar uma volta no planeta Terra. Eu não imaginava que dava para chegar. Mas os primeiros 10 anos eu entreguei 40 mil quilômetros. Deu uma volta. Deu uma volta. Deu uma volta já. Aí pensaram que eu tinha que parar, só uma volta na Terra. Mas vamos para a segunda volta. Aí botei mais 10 anos. E entreguei, antes dos 10 anos, fechei os 40 mil. Então eu já estou com 80 mil fechado as 2 voltas no planeta Terra. E aí Lula não parou. Está indo para a terceira. Aí vamos para a terceira volta. Hoje eu posso até dizer para você, eu estou com 86.370 quilômetros. Por que eu sei esse número na cabecinha? Porque todo mês eu adiciono ao mês anterior a quilometragem. Esse mês que passou, eu fiz 270 quilômetros. Então você mantém um registro? Eu tenho um registro, entendeu? É uma coisa que eu tenho comigo, tá certo? E não fica em Excel não, tá? Fica no papel. Isso que eu ia te perguntar, Lula. Você faz como um bom contabilista, fazendo né? Deve ter até o livro ali, não é? O livro. O livro caixa. O livro caixa. Duas questões, eu acho que da sua fala me despertaram curiosidade. A primeira é como a tecnologia mudou. Por exemplo, hoje temos relógios que calculam, que tem GPS, né? Registra a distância, faz o mapa da corrida. Então, de certa forma, isso tem incentivado as pessoas a correrem, né? A tecnologia, diferentemente de você, mas uma geração mais jovem, a tecnologia que impulsiona para a corrida, porque a pessoa está ali ligada a essa coisa do celular, da corrida e tal. E a outra coisa, eu queria saber como mudou isso, como você vê isso, né, no grupo de corrida, pessoas de diferentes gerações, a relação da corrida com a tecnologia.
A outra é que nas gerações mais jovens, né, você fala, já deu, né, o equivalente a 2 voltas em torno da Terra, precisa arrumar um planeta maior, né, com um diâmetro Ou maior. pensar em ir para a Lua, né? Mas a questão é o quanto ficar somando e isso torna-se competição entre as pessoas. Então, tu corre, hoje é 30, né, amanhã e posta. As pessoas estão colocando isso na rede social, ó, corri tanto. Aí vem no grupo a pessoa, ó, corri um pouquinho mais. Né? E os aplicativos começaram a tornar duas coisas também. Aplicativo de corrida está se tornando aplicativo de paquera. Depois você pode falar mais sobre o que é viver num grupo de corrida, mas também espaço de disputa e vaidade das pessoas falam, oh, corri tanto, corri tanto. O que você acha disso? Como você vê isso, essa transformação, essa junção da tecnologia com a corrida, já que você faz a soma, né, no seu livro? Eu posso pegar uma carona na sua pergunta e fazer até um complemento com isso. Então, naquela primeira onda, né, dos anos 70, 80, a gente poderia dizer que os corredores eram corredores raiz. Exatamente. Né? Porque iam buscar sua autossuperação, compravam a ideia da rigidez orgânica na corrida, né, se tornar saudável, coisa e tal. Depois, isso meio que arrefeceu e veio uma onda de caminhadas. A pessoa passou a caminhar. Na Jaqueira eu vi muito isso. Eu, no começo, eu via a pessoa correndo muito, depois de um certo tempo, andando muito. Mas agora, especialmente depois da pandemia, isso deu uma revigorada e está todo mundo correndo. Né? Aí, pegando carona na sua pergunta, com todas essas tecnologias, todas essas exposições, toda essa possibilidade de autocomparação e etc., será que deixamos de ter corredores raízes e passamos a ter corredores consumidores da corrida? Mais ou menos, eu não sei se era essa sua... Não vai por aí, mas é um terceiro aspecto, né, que a gente pode discutir. Mas eu vou te responder e no segundo momento eu vou falar um pouquinho do que tu perguntou. Eu tenho como hábito, tá certo? Porque faz 21 anos que eu comecei a correr. A transformação existe. O GPS, eu inclusive estou com o meu aqui. Eu sei quantos quilômetros eu corri hoje. Quem quiser, está no meu Strava, tá certo? Existe um Strava que... É um aplicativo, né? Um aplicativo. Se eu não tivesse notado, eu tinha no meu Strava todo o meu quilômetro que eu fiz esse mês. Todo o meu quilômetro que eu fiz o ano passado. Tudo que eu fiz... há alguns anos atrás, está no Strava, tá certo? Tem um Connect, que é um outro onde a gente acompanha nossas corridas, mas o meu hábito é incrível, né? Eu gosto de acompanhar, porque me estimula a buscar o meu objetivo. Mas a hora que eu quiser ir lá no Strava e saber quanto eu corri no mês tal, está lá guardado. Só se eu não correr de GPS. Sim. Às vezes o GPS tem problema, não está no Strava. Tá certo? Porque o meu, por exemplo, um exemplo prático mesmo. Meu GPS teve problema. Passei 2 dias sem correr com o GPS. Então, esses 2 dias que eu não corri não está no Strava. Perfeito. Mas está na minha planilha. Sim. Eu não expurgo aquilo que eu fiz. O Strava, ele é técnica. Você tem que... Né? Se eu não estava com ele, não marca. Perfeito. Isso aí é a questão da minha planilhazinha. Sim. Que eu sou apaixonado. Eu tenho tudo, tá certo? Inclusive, quando eu mudo de mês, por exemplo, eu fechei o mês de setembro. Sim. Está no Strava quanto eu fiz. Mas também está no seu caderninho. Está no meu caderninho. Anota mais alguma coisa além disso ou não? Ou só a quilometragem? Anota a quilometragem, anota o pace que eu fiz a cada corrida. Eu tenho na minha planilha o percurso que eu fiz, eu tenho quantas quilometragens que eu fiz, eu tenho um pace que eu fiz. Explica pra gente, quem está ouvindo, o que é o pace. Né? Tem gente que não sabe o que é o pace. pace. É o seguinte, gente, pace é a média por quilômetro que você correu. Né? Eu corri 10 quilômetros. Média de tempo. É o tempo. Média de tempo.
Eu corri 10 quilômetros para, vamos ser precisos, para 1 hora, 60 minutos. Então, o meu pace deu a média de 6. Então, você quer correr para um pace de 6, você fecha a corrida de 10 para 1 hora. E hoje, o boom mesmo é exatamente o corredor, quando ele começa, ele a correr, ele visa o que é melhorar o seu tempo, né? Então, há uma procura muito grande, exatamente dos personagens, né? De fazer as planilhas, porque cada corredor diz, não, eu quero chegar ao número X, eu quero fazer uma maratona para 3 horas. Sim. Eu quero fazer uma maratona, que a gente chama muito no meio dos corredores, sub 4. Sub 4 hoje é considerado um sonho para muitos corredores. E para outros corredores, o sonho é chegar a sub 3, que já é praticamente como profissional. Tá certo? Eu posso te falar o seguinte, o meu sonho era fazer sub 4. Perfeito. Consegui. Depois eu disse, o meu sonho era fazer um sub 3:30, que eu tinha que ir devagar. E o meu recorde pessoal em maratona é 3:34. Eu não cheguei a 3:30. Eu posso até salientar para vocês, a minha melhor maratona que eu fiz foi em Paris. Eu fechei com 3:34. E não consegui baixar. Então tá bom para mim. Deu um pace, né, por quilômetro de 5:05. Então eu tive o prazer de fazer uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, para um pace de 5:05. Então, uma maratona em 3 horas e 32 minutos, é isso? 3 horas e 34 minutos. 34 minutos. 34 minutos. Essa foi a minha melhor maratona. E a minha segunda foi 3:36. E depois eu fiquei trabalhando sempre sub 4, como nós falamos, mas agora já é outra realidade, né? Perfeito. E aí eu quero reforçar a minha pergunta, porque os tempos mudaram, o modo de ver as coisas em tudo, né, muda também. Então, a questão daquilo que eu chamei de corredor raiz, eu me lembro bem, quando na minha juventude, eu ainda estudante de engenharia, depois fui fazer educação física, a gente corria, e a grande referência que nós utilizávamos era, eu corri de tal lugar a tal lugar. Eu cheguei em tal lugar. Nem tinha um tempo, né? Não marcava O tempo era irrelevante, a distância até era conhecida, porque tal lugar eram 20 quilômetros, era 18 quilômetros, enfim. Mas a gente não tinha muito apego a esses detalhamentos. E eu vejo que hoje, dada a melhoria da tecnologia, muitos detalhes passam a ser relevantes e vão levando as pessoas a tomarem cada vez mais como meta coisas que talvez não sejam da sua própria natureza ou da natureza humana, mas do interesse de um mercado que gera essas variáveis, inclusive para vender serviços, né? Tecnologia, etc. Por isso a minha pergunta, deixamos de ter os corredores raízes, que gostavam de ir de um lugar a outro, para termos os consumidores da corrida, ou ainda isso é muito variável, muda muito de pessoa a pessoa? Eu posso te assegurar o seguinte, o corredor raiz jamais vai deixar de existir. Porque o corredor raiz está dentro da gente. Claro. Nós somos ser humano. É a base, né? É a base. Perfeito. Eu posso até citar hoje, me perdoe se eu não estou avaliando corretamente, mas aqui em Recife existe um grupo, existe um circuito, eu posso até falar, que é a Cicorre, que eu digo o seguinte, eu vou correr a Cicorre, porque a Cicorre, ela é um grupo raiz que está há 42 anos aqui em Recife. 42 anos. E que eu faço questão de citar a Cicorre, que é o Corredores de Recife, porque quando a Corja surgiu, que está há 20 anos, a Cicorre já existia, o Corredores de Recife já existia. E eu pratiquei muito treino com ele e algumas corridas. E eles têm um circuito aqui dentro muito interessante, que todo mês ele faz uma corrida em cada bairro. São 12 edições a Cicorre. E eu digo o seguinte, eu vou fazer a corrida raiz. Eu gosto de ir para a Cicorre porque eu encontro corredores raiz, corredores antigos. Que gosta de ir para um lugar a outro. Aí ele tem aquele percurso,
né? Então, existe o corredor raiz. E fazendo essa comparação de você, de um lugar para outro, na Coja, houve uma quebra de paradigma quando eu coloquei na cabeça que ia sair da Jaqueira até Igaraçu. A gente não mensurou tempo, não mensurou pace, não mensurou chegar a Igaraçu. Era o projeto, né? Mas eu tinha que saber quantos quilômetros tinha. Claro, claro. Então, porque você vai fazer você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem que saber quantos quilômetros, qual o tempo você vai fazer. Uhum. Então, nós saímos da Jaqueira, de Recife, até Igaraçu, deu 32 quilômetros. Isso aí, naquele momento, foi realmente um absurdo. Quebra de paradigma mesmo. Como é que se sai da Jaqueira até Igaraçu? Isso aí foi crescendo tanto, gente, que eu posso até falar para vocês, existem outros percursos, porque na Coja a gente trabalhava muito isso. Fazer de uma distância de uma cidade para outra. Lembro que eu não posso mensurar o ano nem a data, mas nós saímos da Jaqueira, fomos para Porto de Galinha, com um grupo, com carro de apoio, evidentemente. Foram 73 quilômetros. Eita, tem outro lugar? Tem. Eu saí da Jaqueira e fui até Bezerros. 105 quilômetros. Tá certo? Mas já foi uma corrida que nós fizemos em homenagem até de um grande homem no mundo da corrida, que é JJS, que faz a Corrida das Pontes aqui, né? Famosa, José João da Silva. Famosa corrida. O bicampeão na São Silvestre. E eu fiz homenagem a ele, saí da Jaqueira até Bezerros, porque ele é de Bezerro, o José João da Silva. E não foi individual. Nós fizemos uma equipe, cada um atleta fazia 21. Sim. E outras distâncias, Carpina a Recife, o grupo da Coja fez 51 quilômetros. Perfeito. Entendeu? Você falando assim, a impressão que vai me dando, talvez a quem nos escute também, é que cada vez mais há uma seletividade para somente aqueles que são superdotados, né? São muito resistentes, são até, eu diria, geneticamente talhados para fazer algo de tamanha envergadura e estresse, porque correr é um grande estresse. E isso pode dar a impressão de que correr não é para todo mundo, né? Opa, eu já não tenho, penso que eu não tenho capacidade de fazer uma corrida dessa. Mas existe hoje um movimento de massa. Está todo mundo correndo, todo mundo aderindo. Recentemente foi veiculado pela TV Globo, um documentário, né, nesse programa Globo Repórter, muito interessante, muito bem feito, muito bem produzido, mostrando essencialmente o quanto a corrida se tornou isso mesmo que eu falei, um movimento de massa, ou seja, as pessoas estão aderindo porque lá vão encontrar outras pessoas, porque vão perceber-se melhores e vão ter pertencimentos, né, a grupos, vão construir projetos comuns. Muita gente, como o Alexandre já citou, está indo buscar nesse ambiente da corrida parcerias para a vida, encontrar gente, amizades, até parceiros formando casais, né? Por quê? Porque é uma forma de você ter a chance de ter ali o encontro com alguém que tem interesses comuns, olha o mundo de um ângulo comum, né? E talvez seja interessante formar essas amizades, essas parcerias. Então a corrida está se tornando praticamente um movimento social, né? Com certeza. Aí eu pergunto, ficar estabelecendo grandes percursos, grandes projetos desafiadores, correr uma maratona por mês, isso não afasta um certo grupo, e é natural que possa ocorrer, de elite, desse movimento social que me parece talvez mais benéfico do que ser um grande corredor de ultramaratonas, que é um projeto pessoal interessante, não tenho dúvida. Mas enquanto movimento de massa, enquanto benefício à saúde pública, não é mais interessante a gente estimular esse outro aspecto da corrida? De juntar gente, de fazer eventos, de encontros? O que é que você acha disso? Não, é o seguinte, gente. A gente tem que dividir as coisas, né? Tem corredor que ele gosta de fazer pequenas distâncias. Tem corredor que ele não pensa em fazer uma maratona. E eu acho isso salutar, porque o mais importante, gente, é a qualidade de vida. Perfeito.
é a qualidade de vida. E para que você seja um corredor, não é preciso que você corra longas distâncias, pelo amor de Deus. É isso que eu tenho dito aos meus amigos. E nem deve se sentir menor porque não faz, né? Eu digo isso aos meus amigos, que não é preciso que você faça longas distâncias para ser um corredor, para que você busque qualidade de vida. Comece aos poucos. Agora, evidentemente, como você colocou, hoje o mundo está girando no mundo da corrida de pequenas distâncias, 5, 10 km, meia maratona. Nós temos exemplo aqui, essa semana passada, foi a corrida, a meia maratona Eu Amo Recife. Só que ela incluiu o quê? 5 quilômetros, 10 quilômetros. Aqui em Recife ela começou com 300 pessoas. Essa última que aconteceu, ela botou 7.500 pessoas correndo. Agora, 7.500... Eu quero mandar um abraço para o Duda Coceiro, que é o organizador da Eu Amo Recife. Veja bem, ele saiu de uma quantidade de 300 pessoas, até pouco menos que a primeira, Eu Amo Recife, para 7.500 pessoas. Mas ele envolveu o quê, cara? Não foi só correndo 21. Ele deu oportunidade para aquelas pessoas que caminhou. Perfeito, perfeito. Tá certo? Ele deu oportunidade, ele abriu o leque para a caminhada, para os 5 km, para os 10 km e para os 21. Então, tem pessoas que 21 é impossível, mas ele consegue um dia. E quanto aquele corredor que gosta de longas distâncias, que gosta de fazer ultramaratonas, eu não excluo ele. Eu acho que é um objetivo dele. Por exemplo, nós temos... Claro. Eu vou até falar de uma prova que foi o grupo da Coja, depois que eu fiz a Conraid, que é uma prova de longa distância na África do Sul, que foram 90 quilômetros, eu criei a situação de fazer uma ultramaratona aqui em Pernambuco, né? Caruaru, Garanhuns, um ano sobe e o outro ano desce, né? 100 quilômetros. E já ocorreu? Eu fiz, já ocorreu. Tem 12 anos que essa prova existe. Entendeu? Agora, são metas, são objetivos, é desafio. É uma elite que faz isso. É desafio. Agora, porque essa prova, que é a 100 km do frio, você pode fazer ela em dupla, você pode fazer em quarteto. Certo? A gente abriu esse espaço. Na Conraid, que é na África do Sul, é só 90 quilômetros. Individual. Você começou aqui, você termina lá. Tá certo? São 90 quilômetros. Nos 100 km do frio, que ela foi criada através do grupo da Coja, fui eu que dei a ideia, fizemos o projeto. E esse ano, em julho, nós fizemos a 12ª edição. Entendeu? Eu corri 3 vezes 100 quilômetros. Eu subi... Descendo ou subindo? Porque, Alexandre, você colocou uma interrogação. Você agora porque essa prova uma saia justa. Essa prova tem uma pegada, porque quem chama de back-to-back. O cara que sobe um ano, Caruaru, Garanhuns, e que ele desce de Garanhuns para Caruaru, ele consegue conquistar um troféu que é desejável por muitos. São 100 subindo e 100 descendo. E dá o nome de back-to-back. Back-to-back. Tá certo? A mesma coisa acontece aonde? Na África do Sul. Nós trouxemos a ideia e colocamos aqui para a gente. Entendeu? Eu fui além do back-to-back. Eu me atrevi em 2022, que fez 10 anos de prova. 10 anos de prova. Eu fiz a terceira 100 km. Eu saí de Caruaru para Garanhuns. Sofri muito, mas consegui. Que era um desejo do Anderson, o meu filho, fazer 100 quilômetros. Com você? O Anderson disse, eu quero fazer, papai. Ele é conhecido por Russinho, no grupo. Eu digo, se você quer fazer, eu vou correr, não com você. Eu vou fazer meu terceiro 100 km. E ele fechou os 100 km. E depois ele voltou e fez o back-to-back. Então, gente,
Eu acho que é de desmistificar a questão do corredor de longa distância. Porque é uma questão pessoal. Inclusive, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você fazer 100 quilômetros. E existem corridas, meus amigos, de 270 quilômetros. Perfeito. Que é a UAI. Tem amigo nosso que foi e fez. Tem um amigo, posso citar o nome dele, é o Will. Né? Ele está de parabéns, ele fechou a UAI. Mas peraí, é 270 numa tirada só? É numa tirada só. Agora você tem 3 dias para fazer. Você não para. Ah, mas peraí. Então ele pode dormir no intervalo? Pode. Mas talvez ele não consiga fechar a prova porque tem O tempo a quantidade, o tempo. Perfeito, entendi. Eu quero trazer até para vocês também, e para o público que nos assiste, uma prova chamada... Mas o corredor é louco. São 24 horas correndo sem parar. Dá o nome da corrida, é 24 horas. Uhum. E eu tive a oportunidade de fazer, não quero fazer mais nunca. Tá certo? Você já fez essa coisa? Eu já fiz. Eu passei 24 horas correndo. Tá certo? Em Sem 2014. parar, cara? Não parar. Ó, é o seguinte, são 24 horas correndo. Você pode parar, você pode dormir. Mas se você tem um objetivo, se você quer quebrar o seu recorde de quilometragem... Você não pode demorar muito fazendo isso, Não né? pode. Tem que correr. Você come, você bebe. Né? Eu consegui fazer 154 quilômetros. Esse é o meu recorde pessoal. 154,4. Porque nós corremos... Imagina o seguinte, você conhece a pista, né? Uhum. Aqui da UPE. São 400 quilômetros. Ah, foi numa 400 pista metros, fechada. né? Aqui são 300. Aqui, ó, a gente correu a 24 horas e correm normalmente. A tradição é correr numa pista de 400 metros. De atletismo. É de atletismo. Perfeito. Então, eu tive a oportunidade de fazer, foram 154 quilômetros. O cara é louco. Agora, criaram-se 48 horas. Em Natal, alguns amigos nossos aqui de Pernambuco... Um circuito fechado? É o circuito fechado. É preciso ter uma saúde mental Você tem 48 horas tremenda, né, bicho? para você correr. Lula, essa questão me levanta duas questões sobre segurança, né? Então, quando você sabe seu limite, não é? Então, você coloca, nesses casos extremos, você coloca a própria, que você falou, correr é vida, não é? Assim, mas Coloca a própria vida em risco. Né? Coloca a própria vida em risco. Mas tem essa questão uma segurança em relação a lesões e a pessoa pode morrer. Mas na corrida mais simples, essa corrida de rua, né? Então, Recife tem um trânsito muito complicado. Né? Para não dizer caótico, né? Caótico. Que precauções, você é um corredor de rua, né? Que precauções o grupo toma, um corredor de rua toma ao correr na rua? Né? Aqui no Recife, né? Temos políticas públicas, né? O sábado já temos com o corredor da corrida, né? Dos corredores, como você falou, no sábado de manhã. E você também falou do grupo que faz a corrida nos bairros, né? Então, é seguro correr na rua? Eu digo o seguinte, tem que ter precaução. Não é? Eu aconselho correr na rua. Pode, com muito cuidado, atentos aos sinais, porque o corredor ele tem que parar porque o sinal está aberto para o carro, não é para o corredor. Aí você tem que ter muita atenção. Se vai correr na rua, se não é uma corrida, porque a corrida isola. Sim. Tem a CTTU que nos ajuda. Essa corrida são que os você eventos, né? Os eventos eles isolam o corredor. A Cicorre, né? Eu falei Cicorre, de vocês que ele sim. tem 12 circuitos, que são em bairros diferentes, que é interessante, que é com a corrida raiz que nós comentamos. Aquele do morro é deles? Não, ali é uma corrida à parte. A Corrida do Morro é um grupo que faz a Corrida do Morro. Só que essa corrida, que é feita todo mês em bairros diferentes, eles têm a segurança. Tem o pessoal da CTTU que está presente, que isola as ruas, bota cone. Perfeito. É delimitado, o percurso é delimitado, o percurso é estudado.
para dar exatamente a quilometragem que vai correr o corredor. Mas como disse o Alexandre, isso são em eventos. Mas quando aquele cara, o cara que corre diariamente, regularmente, ele quer fazer exercício regular, como você faz, né? E vai para a rua correr, é algo de risco. Né? Recife, pelo menos, é algo de risco. Quais são as suas, você estava falando das precauções, tem a questão do semáforo, o que mais? Pronto, eu vou fazer a tua resposta agora, que é correr todo dia. Né? Quer correr com um grupo de corrida. Sim. Porque Isso. normalmente o grupo de corrida ele tem a opção de correr dentro do Parque da Jaqueira. Mas Tem ele vários normalmente. Tem vários parques. Né? Hein? Tem vários parques em Recife. Né? É porque hoje eu posso vender o meu parque, né? Sim. Porque é onde eu encontro o meu pessoal, o Parque da Jaqueira. Tem outros parques. Tem Dana Lindu, que é muito bom. O 13 Parque de Maio. Santana. 13 de Maio. Parque Santana. O Parque da Tamarineira, que foi criado agora e está pegando muitos adeptos. Né? Mas a questão da corrida na rua, de terça, quinta, sábado e domingo, gente, é prudência. Eu confesso para você, que eu falei para você antes, eu não corro na rua só. Nos meus CTDs, o CTD que eu faço, que eu não corro com o meu grupo, eu corro dentro do Parque da Jaqueira. Creia. Segunda-feira, está aqui no meu Strava. Quando eu abro o meu treino, tá lá o mapa, correndo dentro do Parque da Jaqueira. Sim. Tá certo? Corri segunda, corri terça ou quarta dentro do Parque da Jaqueira. Por segurança minha, tá certo? Agora, quando a gente sai à rua com o nosso grupo, a gente sai definido o percurso. A gente não sai. Por isso que eu digo a você, a Coja, não é a Coja, outros grupos têm mesmo. Eu saio, por exemplo, da Jaqueira para o Marco Zero. A gente vai pelo mesmo local. Tem aquele momento de parar para o grupo se juntar, tá certo? Corra sempre em grupo. E o Lula? Tem momentos que o meu grupo vai embora e eu fico atrás, mas eu tenho uma plena certeza que o meu grupo vai ali, o meu grupo está ali. E de vez em quando vem um para verificar como é que o Lula está, porque eu sou o último. Não, um dos últimos. Eu fecho, entendeu? Então eu digo a você, corrida de rua, ao risco, há. Agora tem que ter prudência para você participar. Perfeito. Observar os sinais, né? Os cruzamentos, o problema do piso. Né? Também é um grande problema. Calçadas. Isso. Então tem que ser profissional. O corredor de rua ele tem que ter muito cuidado, porque o corredor ele não se contenta em ficar dentro de um parque correndo, dando volta. Perfeito. Ele tem que ir para a rua. Perfeito. Veja, eu enquanto membro de um ambiente que pauta sua reflexão, seu raciocínio por evidência científica, né? A gente está no meio acadêmico, a gente tem quase esse hábito, né? Nem obrigação, é quase hábito mesmo. Tudo que for pensar e dizer tem que ter uma evidência científica por trás. Né? Veja, você está falando de uma coisa muito importante. O Alexandre puxou esse fio aí da meada que eu acho que é importante a gente explorar. A gente falou do entusiasmo da corrida, você falou de uma história, você falou o quanto as pessoas estão aderindo, nós também reconhecemos o quanto hoje a corrida exerce um papel para além da própria corrida em si, né? É um modo de encontrar pessoas, de conviver, de participar, de pertencer. Muito bem. Mas, como tudo, a gente sabe que tem riscos envolvidos. Um deles é o que Alexandre coloca, são os riscos de acidentes causados por terceiros. Seja o ciclista, o motociclista, ou por condições de má conservação dos trajetos. Né? Boca de lobo aberta, calçada desestruturada, etc, etc. E existem os riscos de natureza endógena, da própria corrida, do correr. Correr é um estresse, concorda? Quem corre aumenta a sua frequência respiratória. E há dados que mostram que uma corrida de um bom ritmo, de um bom pace, vou usar a sua expressão, leva a pessoa a ter uma frequência respiratória aumentada até 20 vezes. Quer dizer, o volume de ar processado aumenta em 20 vezes. Correr na rua é um risco metabólico, dada a concentração de monóxido de carbono, né, emitido pelos automóveis e pela proximidade. Sabe-se que para você evitar
a maior inalação de monóxido de carbono ou daqueles substratos tóxicos que saem do escapamento dos veículos, você tem que estar pelo menos a 20 metros da fonte emissora, porque o gás é quente e ele vai subir. Então, se você estiver a 20 metros, você não respira ele, porque ele sobe, tá certo? Mas se você estiver a 2, 3 metros, você vai respirar aquele gás. Como é que o corredor encara isso? Corredor de rua, que anda correndo junto dos automóveis. Eles não pensam nisso? Não é uma preocupação? Na verdade, eu confesso para você que eu não penso nessa questão. Se você for pensar, você... Não corre. Não corre. Né? Não corre. Mas a questão do risco existe. Sim. Eu acho que em algum momento nós falamos da questão da saúde, da qualidade de vida. Sim. E nesse momento a gente comentou se é qualidade de vida, por que arriscar a vida? Uhum. Até Alexandre fez um comentário. Gente, fazer 5 quilômetros existe risco. Quantos corredores já morreram correndo 5? Atualmente teve vários fatos. O cara começou a correr uma corrida de 10, no 5 ele teve uma parada cardíaca. Né? Em maratonas, houve acidentes fatais? Houve. Uhum. O cara morreu correndo uma maratona. Uhum. Não chegou nem a concluir a maratona. Uhum. O risco é iminente, porque nós somos uma máquina. Nós somos humanos. Estar vivo é um fator de risco para tudo. É um fator de risco. Então, o nosso coração, Claro. ele bate constantemente, né? E está exposto a essa Claro. situação que você falou, né? Dos carros exalando, né? E a gente inala aquilo que ele bota para fora. Né? Então, é uma questão de opção. Então, você tem que ter prudência, correr moderadamente. O corredor ele sofre muito porque aí vamos partir para as lesões, já que é vida, é lesão. Uhum. Tem corredor que quer bater seu recorde, tem corredor que cria a situação para ele. Eu não sou contra, porque é um desejo. Ele quer fazer um sub-4 na maratona. Perfeito. A esforço, ele quer fazer um sub-3. Uhum. Mas ele quer ser o campeão do mundo. 2 horas e 2 numa maratona, Uhum. correndo por pace abaixo de 3. Uhum. Então, meus amores, corra pensando na sua qualidade de vida. Isso, perfeito. Eu já fiz uma reflexão comigo mesmo. Hoje eu quero correr moderadamente. Uhum. Não quero partir para performance. Perfeito. Porque a corrida tem a performance, né, que você quer buscar o melhor para você, o seu recorde pessoal. Uhum. Buscar um sub-3 não é fácil. Você expõe seu corpo. Pode ser aonde você estiver treinando. Perfeito. Tá certo? Mas você, além de expor seu corpo, você tem que ter um acompanhamento, né, de um personal, de uma nutricionista. Um médico, né? Um médico, é um nutricionista. Ele tem que passar realmente nutrientes que você... Né, porque você gasta muita energia. Veja, a gente falou, como eu disse, da questão das metas, e inclusive falou agora de performance. Tem, claro, a corrida ela não é a mas culpada nem a responsável por nada. Só para concluir, Sim, desculpe. então, o corredor ele tem que dizer para ele assim, eu quero qualidade de vida, Claro. eu gosto de correr, eu quero viver a vida, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer o Brasil, Perfeito. porque tem maratona por todos os estados. Isso. Né? Tem as majors, então se você tem recurso, se você tem querer, né? E antes de encerrar o programa, você vai me dizer, porque eu tenho um grito de guerra que eu quero deixar para o pessoal que está nos assistindo. Certo. Eu já sei já. Eu até anotei aqui e ia pedir para você falar. Mas você já deixou para o final. Então... Mas eu quero... Só, desculpa, Não, por isso. William. Mas o corredor ele tem que chegar para ele assim, eu quero viver, eu quero qualidade de vida. Tem um corredor que gosta de fazer musculação. Tem corredor que gosta de fazer natação, como o Alexandre gosta.
Tem corredor que só gosta de correr. Perfeito. Não sou contra nenhum. Agora, se você pode unir o útil ao agradável, Perfeito. ótimo. Veja, a questão eu coloco porque eu acho importante numa conversa como essa, especialmente considerando que é um programa de cunho acadêmico, no sentido de ter como base a ciência. O próprio nome do programa diz: estilo de vida é com ciência, não é? Exatamente. A gente não pode sair da ciência para falar de estilo de vida porque eu gosto de fazer, ou eu acho que eu posso. A gente tem que falar da ciência. Em relação à questão científica, eu já apontei um ponto, é redundância, mas me perdoem, que é exatamente a questão do cuidado que se tem ao correr em ruas que possam, pelo menos, ser de pouco trânsito automobilístico. Mas o que a gente vê é o contrário. Muita gente corre nas avenidas, tá certo? A impressão que dá é que querem fazer disso uma projeção pessoal de superlatividade humana, né? Eu sou capaz de enfrentar um grande desafio. Bem, isso é um assunto que pode ser de outro programa. Mas eu quero trazer a questão da segurança. Quando eu falo de segurança, eu falo cuidado com saúde, né? O que me parece é que essa grande motivação para correr, para se envolver, para participar, às vezes provoca um cegamento das pessoas para aspectos que são importantíssimos para a sua saúde e bem-estar. Um deles é esse: inalar o que os automóveis exalam, de longe, é talvez uma das piores coisas que quem mora em cidade grande faz. É respirar poluição. Por exemplo, eu acho correr ao meio-dia na Gamenon muito arriscado. Mas veja, aí você diz, mas aí que outro caminho eu teria? Bem, aí, claro, tem a questão das limitações que a cidade oferece, mas é um ponto a ser lembrado a quem corre. Outro ponto que eu gostaria de lembrar é o seguinte: correr é um ato de muito estresse metabólico. E não só, mas estresse mecânico, né? A pancada no chão, a passada larga, coisa que a gente poderia discutir à luz da evolução da espécie, se é o melhor para o ser humano fazer. Também isso dá outro programa, não vai ser aqui quem vai discutir. Mas tem aspectos ligados à saúde e bem-estar que a gente precisa, até a título de uma prestação de serviço a quem nos ouve, ressaltar. Uma delas é a questão: escolha um local onde exista menos emissão de poluentes, né, dos automóveis. Outra coisa importante é estar bem nutrido. Tem pessoas que correm e resolvem também fazer restrições dietéticas, porque está na moda fazer também. Eliminar carne, eliminar leite, eliminar... Ou a utilização de suplementos também, sem um acompanhamento. Sem acompanhamento, porque está na moda fazer, né? Então eu ouço muito isso, sabe, Alexandre e Lula? Gente que faz da corrida uma mudança de chave na vida radical. Aí muda radicalmente tudo. Outra coisa, correr, como eu já disse, é um grande estresse mecânico e metabólico. Isso gera, inclusive, riscos ao funcionamento orgânico. Tem pessoas que têm condições orgânicas próprias, né, da natureza, não é nem uma doença, mas da própria genética, que talvez não indicasse a corrida como escolha primeira para a saúde. Pode ser que ele queira bater recorde, ele faz o que ele quiser. Mas para a saúde, para o bem-estar, talvez não seja a melhor escolha. Então, eu penso que a gente que está envolvido com o conhecimento científico, e vocês que estão envolvidos com esse movimento de pessoas interessadas, que aumenta, né, poderíamos fazer uma parceria no intuito de promover os esclarecimentos suficientes. Quem sabe promovendo a produção de pequenos manuais, né, de debates, de como fazer a corrida ser apenas uma fonte de prazer, saúde e bem-estar. Porque você acabou de citar que tem gente que morre correndo. Morrer é o caso extremo, mas muita gente se lesiona correndo. E lesão, até que me prove o contrário, não é benéfico, não é bem-estar, e pode interromper, inclusive, uma corrida, uma jornada promissora de outras corridas. Certo. Não é verdade? É uma questão, como eu já falei antes para vocês, é uma questão de escolha do corredor. É o livre-arbítrio. Você não vai generalizar que o corredor de rua atualmente, eles todos correm na rua exalando, inalando o gás carbônico que soltar dos carros. Os corredores não estão correndo na rua todos, tá certo? O treino
normalmente são feitos, por exemplo, os nossos e de alguns grupos, ele sai de 5 horas da manhã, o trânsito está mais maleável. Sim. Poucos carros. Então, Já é uma estratégia, né? o nosso grupo, normalmente a gente sai de 5 horas da manhã. Sim. 6 horas, a gente já está de volta no Parque da Jaqueira. 6h30. A quantidade de carro não está aquela quantidade de carro que você falou na Avenida Gamilton Magalhães. A poluição não está tão de intensa. meu dia. Agora, cabe o corredor, gente, Fala pra cá. a sua escolha, cabe o corredor, a sua escolha de buscar a sua qualidade de vida. O cara quer correr de meio-dia na Gamilton Magalhães, ele vai morrer só. Infelizmente. O trânsito, a poluição. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, telespectadores, é que a corrida, ela é uma qualidade de vida. Com certeza. E eu gosto de correr porque é vida em abundância. Para mim é. Com certeza. Agora, falei para vocês ontem, eu estou adequando a minha corrida ao meu momento sênior, que eu estou com 71 anos, Perfeito. né? Mais moderado, pace mais moderado, quantidade de quilômetros. Eu fiz uma adequação Perfeito. na minha vida. Quero chegar à terceira volta no planeta Terra, que são 120 mil quilômetros. Depois partir para a Lua. Quando eu não sei, eu estou com 86.370 quilômetros corridos, desde de 50 anos, como eu comecei, tá certo? Mas eu confesso para vocês, com todos os problemas que tem, que pode surgir com o ser humano, a corrida ainda é vida. As maratonas são maratonas. Agora, o que o corredor quer encarar, né, uma corrida de longa distância, quer correr no deserto de Saara, que tem corrida no deserto de Saara, A 45 graus de temperatura. o cara vai e faz. Com certeza. Tá nas divulgações aí, muitas corridas muito difíceis, né? Trilhas e mais trilhas. Então, cabe ao corredor a tomar a atitude de, eita, eu quero buscar qualidade de vida. Será que isso aí vai ser bom para mim? Vai ser benéfico ou vai ser maléfico? Né? Lula, eu estou entendendo, né, qualidade de vida que vai muito além de uma disposição física, orgânica. E você contou a sua própria história, não é? Que você viveu um momento difícil na vida, estava com depressão, começou a correr e se descobriu na corrida. Você não precisa citar nomes, mas dentro do grupo, você tem exemplos de pessoas que transformaram suas vidas correndo? Outra coisa, né? Os grupos de corrida são esses espaços de sociabilidade, as pessoas se conhecem, se casam, têm filho. Se você tiver casos assim para contar para a gente de pessoas que transformaram suas vidas correndo, além do seu, né? Que é um caso exemplar. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho uma pessoa que é um sênior como eu, o seu Enaldo, eu chamo ele de meu velho. Não é que eu resgatei ele, não, pelo amor de Deus. O seu Enaldo está com 65 anos. Ele era fumante, mas fumante mesmo. Ele conseguiu deixar o cigarro. Porque se ele não deixasse, ele ia morrer. Sim. O cardiologista disse que ele tinha que parar. E essa pessoa corre com a gente, tá certo? E eu lembro que ele estava correndo dentro do Parque da Jaqueira e eu descobri que ele só corria dentro da Jaqueira. Sim. Um amigo falou dele e eu dei uma camisa de presente para ele. Da Coja, lógico, né? Sim. E ele já faz 4 anos que está correndo comigo. Já fez 27 maratonas. Incrível. 65 anos. Incrível. E hoje ele diz, seu Lula, graças a Deus o senhor apareceu na minha vida, tá certo? Eu vou aproveitar a oportunidade, me permita, por favor, viu? Essa corrida aqui, ó, eu inclusive estou vendendo meu peixe, né? Eu sou o caba da capa, né? É o homem da corrida, corrida é vida. Nós partilhamos juntos, eu, o Arnaldo e outros corredores de 60 anos, tá certo? Porque eu quero até parabenizar a organização dessa corrida, é o Sérgio Mori,
pela ideia de trazer para a gente essa corrida 60 mais. Ela vai ocorrer ainda? Ela vai ser no dia 19 de outubro, largando do Paço Alfândega, 19 de outubro. As inscrições estão abertas no site do Sou Corredor. Sou Corredor. Você vai lá e faz sua inscrição. 19 de outubro vai ser a corrida, tá certo? Larga de 6 horas da manhã do Paço Alfândega. Uma outra coisa interessante é que essa corrida não é só para o pessoal acima de 60 anos, não. É isso que eu ia perguntar. Não é 60 mais. 60 mais é uma maneira dele motivar as pessoas dessa faixa etária. Dessa faixa etária. Perfeito. Mostrar aqui. Motivar essa pessoa. Mas a corrida é aberta para todo mundo. Todas as faixas etárias. Só que com uma coisa diferente dessa corrida. A premiação, os troféus para a faixa etária vai ser acima de 60 mais. Uhum. Ele está dando oportunidade ao pessoal da 60 mais a ser contemplado com o troféu. 60 a 65, ou é 60 a 64, 65 a 69, até acima de 80. Vai ter troféu e vai ter classificação primeiro até o 5º lugar. Entendeu? 5º lugar é o 3º lugar. Então, tem uma taxazinha, você paga alguma coisa com assim? certeza. Porque, corrida, gente, organizar uma corrida não é fácil. Né? Deve ser caro. É caríssimo, porque você tem que isolar o trânsito de Recife, né? Você tem que dar água para todo mundo, você tem que confeccionar uma camisa para cada corredor. Isso. Você tem a questão do chip, né? Você tem que chipar a corrida. Equipe de apoio. Equipe para você ter o resultado. Então, o investimento é alto. Se estão ganhando dinheiro, né? Se está cara a corrida. Eu digo o seguinte, o corredor me perdoe. Ganhar dinheiro não é pecado. O corredor chega para mim e diz, Lula, a corrida está muito cara. Eu digo, meu amor, você corre se você quiser. Está nas suas mãos a decisão. Você vai lá e faz a inscrição, você vai pagar R$130. Foi você que se inscreveu e foi você que pagou. Não vá. Vem treinar com a Coja. É mais barato. Lula, a gente está quase indo para os finalmente do programa. E aí a gente poderia deixar uma espécie de recado, né? Eu acho que já dei o recado. Que quem for se dedicar a uma prática, qualquer que seja ela, não é só corrida não, que seja sistemática, que seja uma sobrecarga natural. Sobrecarga não é também negativo. É uma sobrecarga, né? É um esforço. Procure ver a sua condição orgânica de saúde e partida. Procurar um especialista. Em alguns casos, o médico é o especialista recomendável. Em outros casos, em pessoas que não têm doença conhecida, é relativamente jovem e é um praticante habitual de atividade física, um outro especialista pode ser suficiente, né? Como professor de educação física, um fisioterapeuta, ter uma opinião abalizada desses profissionais e saber se está dando combustível suficiente para aquela prática que vai exercer. E quando eu falo combustível, eu falo comida de verdade. Não é comida em sachê, em saquinho ou criada em indústria, né? Então, isso também merece a atenção aí a um especialista da nutrição. Veja, por que isso? Para que a gente mantenha a saúde. Porque sobrecarga, ao longo prazo, qualquer que seja ela, de trabalho, de estresse com a família, do que seja, gera danos à saúde. Com certeza. O esporte é uma hormese. Hormese é um termo que em grego quer dizer o mal que pode fazer bem. Aliás, o bem que pode fazer mal. Então, é uma hormese. Pode ser benéfico, mas se não houver cuidados, o exagero vai trazer danos, né? Em qualquer prática. Então, eu acho que, cada vez mais, entidades como a sua, pode ser o fator fundamental para educar as pessoas a fazerem da forma mais segura, mais benéfica e mais, eu diria assim, mais prolongada em suas vidas. Fica aí a dica. Juntarmos esforços de conhecimento, produzir materiais didáticos para educar essas pessoas. Porque o que os estudos têm dito é que a prática sistemática, massificada de corrida tem dado muita gente lesionada por falta de cuidados. Não é porque a corrida em si seja ruim, porque as pessoas não sabem fazê-la.
E eu penso que a COJA e outras entidades podiam cuidar também, não só de organizar eventos, treinamentos, mas educar as pessoas para fazerem bem a corrida. Fica aí minha mensagem de acadêmico. Não sei se o Alexandre quer falar mais alguma coisa, mas a última mensagem vai ser a sua, inclusive com o famoso grito de guerra do Lula. Mas eu até sei aqui, até anotei aqui, Lula. Né? A última coisa que eu gostaria de destacar é que trabalhos como a COJA e outros grupos de corrida, eu acho que eu vejo um sentido político, um sentido de exercício da cidadania, fazer uso da cidade. Né? Então, quando eu vejo uma pessoa correndo na rua, né, eu vejo muito mais como um ato, mais do que de corrida, de ocupação. mas um ato de ocupação e de cidadania. Né? Usar a cidade, a gente precisa, né? Andar a pé, correr, andar de bike, se deslocar, ver a cidade a partir de uma outra perspectiva, transformar a cidade. Porque quando a gente corre, a gente anda de bike, a gente vê a cidade a partir de outros pontos de vista. Eu acho isso super bonito na corrida também. A gente não destacou isso, né, na nossa conversa, mas eu acho muito importante isso. Assim, eu acredito muito nas pessoas fazendo uso. Isso torna a cidade mais segura, torna a cidade mais empática, né? De certa forma, faz com que a gente consiga viver na cidade. Essa é uma preocupação enorme minha. Né? Como a gente inventou a cidade, mas a gente precisa se reinventar na cidade. E correr na rua é se reinventar como ser humano. Com certeza. Né? E cobra dos governantes que façam seus investimentos. Né? Suas políticas públicas nesse sentido. Lula chamou atenção. Né? Planejar uma corrida é um ato político. Um circuito daqui até lá, no bairro, né? A gente fala, não, a cidade é nossa e existem outras formas de viver na cidade. E correr, eu acho que é uma outra forma de viver na cidade. E eu acho que isso tem tudo a ver, Lula, com o grito de guerra da COJA, que eu não vou dizer, vou deixar evidentemente para você, para encerrar aqui a nossa conversa. E se você quiser, ensina a gente entoa aqui três juntos. Vamos ensinar ao vivo e a cores, mas eu queria comentar a respeito do que você falou, Alexandre, e também do nosso amigo William, a questão de você ir à rua. Para você ter uma ideia, porque o tempo é tão exíguo que a gente não consegue falar o que está na nossa mente. Você está falando e eu estou mentalizando o que falar para você e para deixar para o público, porque o interesse é do público. Né? Nós temos percursos que você navega na cidade. Por exemplo, eu tenho um percurso dos mercados públicos de Recife. Nós corremos, nós temos um treino que a gente para em todos os mercados públicos de Recife. Nós temos uma corrida toda quinta-feira que nós subimos os morros da Zona Norte. Aí vê a cidade as ladeiras da Zona Norte. Sim. Toda quinta-feira a gente sobe Alto Zé do Pinho, Morro da Conceição, Alto José Bonifácio, Alto do Eucalipto. Olha que tem morro. Né? E a gente vivencia Recife, porque correr é conhecer a cidade com seus próprios pés. Tá certo? Então, isso aí foi muito interessante, pertinente que você falou. Isso a gente já faz. Com relação ao William, a preocupação da qualidade de vida, de como você está, nenhum grupo de corrida, William, eu posso ser bastante enfático, ele não bota um atleta para correr se ele não for para o médico fazer o acompanhamento. Ótimo. Porque comigo, eu só não peço o atestado do médico, mas eu oriento o cara, né? Eu oriento o atleta que ele faça seus exames, que ele cumpra a risca todos os anos, né? Não é para chegar para correr comigo, não. Tá certo? Todos os anos fazer, porque eu faço. Então, o que eu quero é bom para mim, eu quero que aconteça com todos. Então, todos os organizadores de grupo, de assessoria, ele não vai botar um cara para correr sem ter os exames médicos. Então, creia, meu amigo. Essa questão também de ter orientação, hoje, o mercado está muito emergente. Uma corrida, quando ele faz uma corrida, eu vou citar de novo, eu amo Recife, a meia maratona, do Eduardo Coceiro. Teve uma expo,
onde teve várias palestras Acerca de segurança, profissionais, de saúde. né? De nutricionista deu palestra, de fisioterapeuta deu palestra, Ótimo. orientando como você corre, orientando o que você fazer. Tem as pessoas da fisioterapia para receber as pessoas pós-corrida. Então, na verdade, é o seguinte, você tem que ir para sentir como é que está o mundo da corrida, tá certo? Sim. Então, acontece coisas que as pessoas... Eita, será que o cara está se preocupando com... Creio para vocês, Está. não são todas, mas boa parte das corridas grandes, ela se preocupa com a qualidade de vida do corredor. Acontece fatos, acontece, tá certo? Ok? Para mim, que estamos chegando ao final, foi maravilhoso estar com vocês. A gente está contribuindo, né, para as pessoas que vão nos assistir. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, porque corre nas minhas veias, creiam, corre nas minhas veias, lógico que é sangue, para me manter vivo, mas a corrida está dentro dela, tá certo? Sendo assim, vamos ensaiar o grito de guerra ao Bora. vivo e depois Bora. a gente... Tá certo? Tá certo. E eu quero que o meu amigo também, Wesley. o Wesley, vai tirar um pouquinho a máscara para gritar bem forte, tá Agradecer certo? o Wesley Olha, que está fazendo. Wesley, são técnico. 3 verbos fortes que a gente vai falar no grito de guerra da Corja. Mas esse grito de guerra serve para todos os grupos de corrida. É só entoar. Eu grito, eu quero, aí vocês vão repetir comigo. Eu posso e eu consigo. Aí no final tem uma pegadinha. Só quem vai falar sou eu. Vamos lá? Vamos ensaiar. Vamos ensaiar não, vamos gritar. Vocês vão repetir o que eu vou gritar, tá certo? Tá certo. Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Eu consigo! Eu consigo! A Corja! A Coja! O PE! O pé! E agora só o venho. Traz a câmera pra cá, vai. Vai, traz a câmera, traz. Dá o close, dá o close, dá o close. Dá o close, dá o close. Daí Dá o tem a close. história do- Agora só o venho. Tá bonito, meu povo. Então,